Sejam bem-vindos ao Crash Podcast. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei o horário que você está vendo agora, mas hoje eu estou com duas pessoas ilustres aqui. Estou com o Adriano Cipriano e Sandro Tibúrcio. Assim, essas pessoas são especiais para mim. Elas vêm fazer um diferencial, são pessoas que trabalham com uma mentalidade que hoje vem aquele clichê do mindset. E eu vou deixar eles se apresentarem melhor. Primeiro eu chamo aqui Adriano. Adriano, seja bem-vindo. Edmar, primeiro gratidão aí pelo convite, por estar aqui participando do Crash Podcast. Parabéns aí, sucesso. Muito obrigado. Nesse projeto, né? Então, me chamo Adriano Cipriano. Eu quero pedir permissão para fazer a minha apresentação com a minha identidade, que é algo que fez a diferença na minha vida, Correto. que eu gosto de levar para as pessoas, né? Meu nome é Adriano Cipriano, mas eu sou filho amado de um Deus Altíssimo, né? Que rege a minha vida. Sou esposo da Ana Lúcia, né? Uma mulher que Deus me presenteou, e pai de dois filhos maravilhosos, Luiz Gustavo e o Vitor Hugo. Hoje sou empresário na cidade de Penha, tenho uma indústria de fábricas de gelo, porém, ao longo dessa minha jornada, eu acabei conhecendo um cara chamado Paulo Vieira e me tornei até parceiro de negócios. Paulo Vieira, que é o fundador da Febracis. Sim. E hoje também trabalho como treinador e master coaching, né? Treinador de desenvolvimento pessoal e também inteligência emocional, junto com meu amigo aqui, Sandro Tibúrcio, a qual eu já passo a palavra de apresentação. Parceiro. Então, vamos lá, deixa eu me apresentar então, né, Edmar? Para mim é uma honra poder fazer parte desse podcast. Muito feliz em estar aqui para que a gente possa compartilhar um pouquinho das nossas experiências, mas me apresentando, sou Sandro Tibúrcio, sou filho de um Deus maravilhoso que faz coisas incríveis acontecer na minha vida. Sou casado com a Jéssica, tenho o Benjamin e a Clara, 2 filhos lindos, e hoje eu procuro entender que o que eu faço é transformar a vida das pessoas de alguma forma, né? A gente vai se conhecer um pouquinho mais ao longo desse podcast, mas assim como o Adriano Cipriano, a gente tem um longo histórico aí dentro da inteligência emocional. Isso tem impactado não só a vida das pessoas, mas primeiramente a minha vida, o meu casamento. Correto. E a minha família, né? Então, depois disso tem muitas outras coisas para a gente compartilhar, e aí a gente vai longe aí, né? É isso aí. Correto, isso é muito bom, isso é muito interessante. São pessoas que vocês já viram que a mentalidade e a inteligência emocional já vem em primeiro lugar. A família também é uma coisa muito importante, que eu também tenho os meus, vocês sabem que eu amo vocês, mas hoje nós vamos falar sobre a Adriana. Adriano, o que traz você aqui hoje, o que você veio trazer para nós hoje aqui no Crash Podcast? Que nem eu digo, as pessoas vêm aqui e pensam, vamos falar sobre isso, sobre aquilo. Não, aqui nós somos bem ecléticos. Somos pessoas que todos os nossos ouvintes gostam de escutar, gostam de entender, de ter uma história, toda vez uma história nova para ser contada. Mas uma história que nós falamos com H maiúsculo, não é aquelas histórias com E minúsculo. Então é isso. Mas, por favor, a palavra é tua, tá? Edmar, então, a gente veio falar de histórias, né? História de vida, exatamente. Histórias que inspiram. Eu estou aqui para anotar e a gente absorver ao máximo. Nós acabamos nos conhecendo aí em uma nova etapa da minha vida, em um novo projeto, né? E nesse projeto a gente conhece ao longo dessa jornada, na trajetória, né? da jornada da nossa vida, a gente acaba encontrando pessoas. E uma das coisas que hoje me faz acreditar na mudança, nos resultados, são as pessoas, os lugares, os conhecimentos. Então, eu tenho certeza que já tive muitos ganhos, assim como o Sandro, a gente sentando em uma mesa de reunião lá na tua clínica, transformando a nossa mentalidade, porque as pessoas trazem novos conhecimentos, experiências e crescimento para a nossa vida. Então, assim, toda a minha jornada, que eu quero falar um pouco aí com o público do Crash Podcast, né? que possa trazer algum ganho, crescimento na vida dessas pessoas. Eu sou nascido aqui numa cidade vizinha, na verdade, eu nasci em São Paulo, lá na tua cidade. Por incrível que pareça, minha família é toda aqui de Penha, Santa Catarina, e eu falo às vezes, né? Eu viajo aí Brasil afora ministrando treinamentos, e quando eu chego nas cidades
fora de Santa Catarina, quando eu falo que eu sou da terra do Beto Carreiro, da cidade do Parque Beto Carreiro World. Por incrível que pareça, as pessoas acham que eu moro em Balneário Camboriú. Não, é a cidade de Penha, a qual eu quero falar hoje, que eu tenho muito orgulho. Minha família toda é de lá. Adriano, mas como tu nasceu em São Paulo? A minha mãe saiu grávida daqui, foi trabalhar em São Paulo, eu nasci aos 8 meses de idade, eu retornei. Então, fui fazer um passeio lá em São Paulo e retornei com 8 meses de idade. Por isso, eu tenho orgulho de dizer que sou penhense, né? De uma família muito humilde. E ao longo da minha vida, com a educação que os meus avós, eu fui criado pelos meus avós, né? Toda a educação que eles me trouxeram, toda... me conta um pouquinho sobre isso, Adriano, sobre essa tua infância, porque as pessoas hoje as pessoas veem, hoje as pessoas observam, a infância é fácil, a infância é que o pai dá de tudo, que o pai não pode falar não, que tudo é antagônico, então que eu acredito que é uma grande besteira. Tá, eu acredito que até vim conversando com o Sandro Tiburcio sobre isso, até sobre o pai dizer sim e não. Eu defendo essa bandeira, tá? Isso é Edmar Soares que está dizendo. Até os filhos escolherem pelos pais, né? Exatamente, é exatamente isso. Então, nós estamos vivendo uma geração totalmente controvérsia. Então, quero que você conte um pouco da tua infância aí, Adriano, para as pessoas entenderem como é que era a infância. Uma infância há 40 anos atrás. Quase 43, na verdade. Eu falo sobre as raízes, né? Sobre as nossas raízes. Então, eu tenho muito orgulho das minhas raízes, né? Na época era uma família muito humilde. Os meus avós, conhecido como Seu Vaso, Seu Evaldo e a Dona Olga, que me criaram, a minha mãe, né? Quando eu tinha 8 meses de idade, ela me deixou para ser criado pelos meus avós. Por conta de ter que trabalhar, era uma outra época, não uma época como a gente falava aqui, hoje parece ser tudo tão fácil, a gente não pode dizer não para um filho, não pode negar nada para um filho, porque até eu digo que hoje é uma geração mais sensível, né? Mas naquela época não, aquela época era a época que quando a gente, para comprar uma roupa nova, um tênis novo, uma vestimenta para sair, quando tinha uma quermesse, uma festa na comunidade. Então, isso acontecia geralmente uma vez por ano. Mas eu tenho muito orgulho porque foi o que me forjou o homem que eu sou, o empresário que eu sou, o esposo que eu sou hoje, o pai que eu sou hoje, né? Eu gosto e tenho orgulho de falar até do local. A rua do bairro que eu fui criado, lá a Rua Sertão do Burso, era o nome na época. Sim. Mas hoje é Gervásio João Felício, no bairro de Santa Lídia, aqui em Penha. E algumas pessoas têm algum problema de falar sobre local, Isso tem a ver com a nossa identidade. Quando a gente Exatamente. Tem a nossa identidade bem definida, a gente vai ter orgulho das raízes, porque de onde nós saímos, da nossa família, da nossa cidade, do local do seio, nos tornou quem nós somos hoje. Então, o homem que eu me tornei hoje, eu agradeço a toda essa jornada. Uma vida bem humilde e simples, mas que fez eu colocar o pé de uma forma bem consistente em cada degrau da escada para chegar aqui até hoje. Isso, com certeza. Eu até penso isso, porque as pessoas acreditam hoje que as pessoas ficam milionárias, nasce um milionário a todo momento. Eu queria entender essa matemática porque estudei a minha vida toda, ainda estudo, e não fecha essa conta para mim. Eu queria que o Adriano me explicasse um pouco como foi entrar como empreendedor. Até eu sei um pouco mais, porque tivemos um bate-papo muito legal e até a família dele foi um pouco pensou, tem certeza? É isso aí. Ser empreendedor no Brasil é uma coisa que são para poucos. Desafiador. Exatamente, perfeito. Então, Edmar, a minha trajetória foi com 14 anos de idade. Eu saía às 4 horas da manhã para trabalhar numa panificadora. Acho que nem o Sandro sabe disso. Meu primeiro emprego, eu tinha 13 para 14 anos de idade. E saía da comunidade, do bairro que eu morava. Andava praticamente aí 5 quilômetros
3 horas da manhã saía, porque os padeiros trabalhavam cedo, né? Hoje já temos os frigoríficos que já deixam o pão prontinho, congelado, só para assar, mas na época. E foi meu primeiro emprego, e naquela época, olha só o que aconteceu. A fiscalização, o Ministério do Trabalho começou a fiscalizar as empresas, e acontece muito hoje, né? Como eu não tinha 16 anos, a panificadora foi obrigada a demitir todos os colaboradores, todos os estagiários, vamos dizer assim, os funcionários com menos de 16 anos. E perdi o emprego. Fiquei desempregado. Depois fui trabalhar em uma oficina mecânica que o meu pai era sócio, de uma sociedade, uma oficina bem simples lá com um amigo. E começou a minha jornada. Eu fui trabalhar como diária, já vendi picolé na rua. Não sei se alguém de vocês já passou por essa experiência. Vendi picolé picolé, salgadinho, deixa eu ver. Não, dá para fazer uma lista. Mas graças a Deus sempre deitei no meu travesseiro tranquilo. Porque sempre foram coisas listas, coisas honestas. Deixa eu abrir um parênteses aqui. E como sabem, né, eu vim da área do esporte, da saúde. Eu lembro que isso aconteceu também dentro do esporte, Adriano. Nós fazíamos lá um evento esportivo de tênis. E quem eram os boleirinhos da época? Quem eram os boleirinhos que catavam a bola durante o jogo de tênis, né? 2 jogadores e geralmente eram adolescentes, pré-adolescentes. E aí chegou uma normativa na empresa onde eu trabalhava e falou assim: Sandro, a partir de hoje tu não pode mais contratar esses meninos para... E a gente sabe que as crianças, os adolescentes ali, né? E logicamente que a gente pegava quem? Pegava já atleta de tênis para ficar lá com um boleiro, porque ele já tinha expertise, né? E aí, lógico, alguns eram de projetos sociais e de uma hora para outra eu tinha que dizer para eles: a partir de hoje vocês não podem mais. Aí eles mesmos olharam para mim e falaram assim: tá, Sandro, tá, professor, e aí? O que eu vou fazer a partir de agora? Já que chega final de tarde e eu não posso mais, né, catar a bolinha para ganhar minha graninha no final do dia, o que eu vou fazer a partir de agora? E aí gerou um ponto de interrogação, e lógico, né, eu tenho uma ciência muito grande em relação ao dia 13 de maio, que é o dia do meu aniversário. Sim. Mas muito mais que isso, dia 13 é o dia da abolição da escravatura. A gente sabe que existe a escravidão infantil, né? Existe sim, e isso ainda é muito atual, é muito forte, mas se a gente tiver um olhar especial em relação a isso, porque eu acredito que nessa faixa etária, Adriano, foi acrescentado para ti princípios e valores das quais tu carrega até hoje, daquele momento. E eu sei que hoje muitas das crianças, meu filho, né, o Benjamin já saiu para vender chup-chup com 7 anos na rua dele e ganhou o dinheirinho dele lá, fez o lucro, fez as continhas, mas o quanto isso impacta na vida das crianças, dos adolescentes, para que eles se tornem adultos, né, honestos, trabalhadores, né, empreendedores, como é o caso do Adriano. Mas só para abrir esse parênteses, assim, que isso é muito forte, isso é muito pesado. E a gente precisa ter uma atenção especial sobre isso. Exato. Abrir, talvez criar uma possibilidade de fazer com que essas crianças possam crescer dentro disso. Eu acredito na possibilidade. A possibilidade existe. A possibilidade existe. Depende. É que assim, virou até um clichê. Porque toda vez é a mesma coisa. Vocês não sabem fazer. Vocês escolhem errado. Quer dizer, mas o que eu quero saber da Adriano, eu quero saber daquela história. E quando você até se estabilizou e teve um emprego que você ganhava bem, para se decidir a ser empreendedor. Até eu falei assim, cara, esse é um empreendedor mesmo. Sabe? Essa escalada deve ter sido monstruosa e assim, impactante até para a família, porque a família, não é que a família é contra, gente, a família, ela se preocupa, todo mundo tem que comer, todo mundo tem que se vestir, todo mundo... Nós estamos falando de população, estamos falando em senso comum aqui. E é legal até a gente relembrar, porque quando a gente visita o passado, eu lembro até hoje, quando eu tomei essa decisão, qual era o meu pensamento, a minha mentalidade. Eu pensava assim, até os 55 anos de idade, eu tenho que estar com a minha vida financeira resolvida, com a liberdade financeira resolvida, sem depender de um emprego. Porque eu conheci um senhor, ele passava sempre em frente à empresa que eu trabalhava, catando papelão,
catando latinha. Ele tinha quase 80 anos de idade. E um dia eu parei para conversar com ele, eu perguntei para ele por que ele ainda fazia aquilo. Ele falou que ele não tinha aposentadoria e que ele era obrigado a fazer aquilo para colocar o sustento dentro da casa dele. Então, aquele dia eu tomei a decisão de que até os 55 anos de idade eu teria minha liberdade financeira, uma vida financeira estabilizada para não correr o risco de passar por uma situação como aquela. Hoje eu tenho 43 anos, né? Tenho alguns anos aí pela frente, tenho ainda 12 anos praticamente, e eu posso, com certeza, chegar a um nível até além do que eu imaginava. Mas a decisão foi tomada justamente por isso. E eu era chefe. Essa parte eu quero chegar. Era gerente de manutenção e sistema de refrigeração de uma empresa. Na época, eu ganhava R$4.500 era o meu salário na época. Isso há quanto tempo atrás? 15 anos atrás. Seria mais ou menos hoje aí, uns 15 mil reais. Uns 15 mil, né? E aí, eu tomei a decisão porque eu trabalhava, eu levei uma solução para a empresa que eu trabalhava, e o meu patrão na época, o amigo, né, hoje eu tenho como amigo, ele começou a me indicar para os frigoríficos, né, porque eu levei uma solução para o sistema de refrigeração dele. Ele começou a fazer indicação para os amigos, para os empresários que tinham problemas no sistema de refrigeração. Eu comecei a ser chamado e pago fora do meu trabalho. E aí, nesse momento, nesse período, eu já estava quando eu ia para minha sala, na época era um PC um pouco mais simples, né? Aí no PowerPoint fazer desenho da logo da empresa, já começou a se desenhar na empresa. Aí, Sandro, a gente entende o que nós podemos criar com a nossa imaginação, né? A gente trabalha com isso hoje, o nosso cérebro, eu aprendi isso agora de 2019, que eu entrei nesse mundo da inteligência emocional, recente, neurociência, né? Que o nosso cérebro ele não distingue o que é real do que é imaginado. A parte lá depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Eu acredito que tudo que está aqui pode sair daqui. E tudo que está aqui, que a gente primeiro tem que criar aqui, para depois transformar em realidade, materializar. E muito bacana esse bate-papo, porque está me trazendo o storytelling da minha vida, né? E aí eu desenhava lá, eu lembro que a primeira logo, eu tenho um funcionário que tem o primeiro agasalho que a gente fez da empresa, tem a primeira logo. Depois de um tempo começa o marketing, redesenhar, redefinir, né? Eu falava assim, hoje, uns 4 anos atrás, a gente conversava, eu via a logo e falava, pô, parecia uma marca de sorvete, né? De picolé, né? Mas, e aí o que acontece? Aí uma outra empresa queria me contratar. De Barra Velha até. A empresa é meu cliente até hoje. A gente já montou 5 frigoríficos para eles. Já desenvolveu o projeto e colocamos em prática, né? E aí, essa pessoa queria me contratar, eu fui conversar com o meu patrão atual, a proposta era muito boa. E ele falou, não pode sair daqui. Então atende os dois. Eu disse, cara, como é que eu vou atender os dois, né? Eu vou atender 2 empresas, sendo gerente em uma e outra, enfim. E aí aquilo ficou na minha cabeça, como que eu posso fazer? Vem PPS, né, Sandro, que a gente nem imagina. Isso, na época eu fazia auto-coaching, praticava e não sabia. Sem saber. Como que eu posso atender a empresa que eu estou hoje, que tem me valorizado, me deu várias oportunidades, inclusive de atender outros clientes, e a empresa que também está me valorizando, quer me pagar. A percepção você já tinha. Isso. Aí, cara, eu vou fazer um contrato. Pensei, vou fazer um contrato de manutenção e administração da manutenção das 2 empresas. E eu levei essa ideia pro dono da empresa na época e falou, por mim tudo certo. Tu não precisa colocar o pé aqui desde que eu saiba que vai estar cuidando da minha empresa. Coloca alguém aqui. E na época, o meu irmão, ele era operador de sala de máquinas. Ele era um funcionário de um dos setores. E eu treinei e deixei ele no meu lugar. Correto. Só que eu orientando, né? E aí eu fiz um contrato de manutenção com essas 2 empresas. E aí outras empresas começaram foi a decisão já ia ação logo em seguida. E olha só, meu salário era R$4.500,
os 2 contratos somados davam R$ 3.800. Ou seja, eu saí de um salário maior para ganhar menos, ainda com despesa de deslocamento. Aí alguns me chamaram de doido. Isso é empreendedorismo aqui no Brasil, tá? E nisso eu acredito. Porque na época era um valor para a empresa pagar só com contrato. E claro, ficou bem mais viável para eles e muito mais acessível. E para mim também me deixou um leque de possibilidades. Tanto que hoje a minha empresa surgiu dessa decisão. Então, as decisões que nós tomamos hoje vão gerar os resultados que nós vamos ter amanhã ou no futuro, né? E aí iniciou, e esses clientes, esses amigos, eles começaram a indicar. Meu marketing na época era os meus próprios clientes. Sim. Indicavam outro cliente, e chegou um momento que eu tive que chamar o meu irmão. Falei, cara, eu estou precisando de alguém. E fui lá falar com o meu patrão. E tudo que eu aprendi na refrigeração foi com o meu padrasto, pai do meu irmão. E eu precisava de alguém agora para o lugar do meu irmão, para o meu irmão vir trabalhar comigo. Eu fiz uma proposta para ele. Hoje ele é meu sócio, em 40% de tudo que a gente tem. E aí levamos o pai dele para ficar. Aí a gente continuava prestando manutenção, o pai dele gerenciando. E assim foi crescendo. A gente hoje já atendeu mais de 19 estados do Brasil, dentro da empresa de refrigeração. Bom. Hoje a gente tem uma indústria que fabrica máquinas de gelo, vende o Brasil inteiro. A nossa empresa é a Ice Generation, né? E desenvolvemos uma tecnologia dentro do gelo, do ramo do gelo, que é a única máquina de gelo saborizado, automatizada em formatos. Então, hoje é um braço do nosso negócio. E também eu tenho uma empresa de treinamentos, a qual o Sandro é sócio também, faz parte da empresa. Sim, o Sandro é outro monstro também, que vai falar sobre o Sandro aqui. Quer dizer, estou falando com 2 pessoas com uma expertise muito grande, não vieram à toa, não estão no Crash à toa. Bem, o pessoal que já me conhece sabe, não é que eu sou polêmico. O pessoal, você é polêmico. Não sou polêmico. Simplesmente eu só trago pessoas aqui que eu acredito. Essa é a grande diferença. Essa é a minha diferença, e vai ser sempre assim, querendo vocês gostando ou não. Mas então, continua, Adriano. Continue depois. Mas olha só que interessante, Adriano. Nós trabalhamos com inteligência emocional, a gente trabalha com treinamentos, né? Mas olha só o quanto foi importante a tua transição de carreira. Você fez uma transição de carreira que muitas pessoas hoje, quando fazem a transição de carreira, eles cortam as pontes, né? E você não, você fez uma transição de carreira, vamos dizer assim, fluida, né? Manteve uma ponta ativa aí. Mas interessante também que você tinha alguém acima de você que falou assim, cara, eu sei o potencial que você tem e vai adiante. E isso é um diferencial hoje no mercado. Exatamente. No business hoje é um diferencial. Porque, queira ou não queira, a mentalidade do líder dele... Era outro risco mesmo, é high stake. E aí foi o que aconteceu, porque muitas vezes... reter um talento como esse é um desafio. E, na verdade, o que nós trabalhamos muito é para que, cara, o mercado ele precisa crescer, os negócios precisam acontecer, e aí não se limitou a capacidade desse ser humano, né, de poder fazer o negócio dele acontecer. A empresa se manteve, né, bem estruturada, com uma equipe, né, com o irmão, né? Então, eu vejo o quanto é legal isso. Agora a gente olha como é que eu sempre digo assim, quando tu olha o labirinto de cima, né? Que tu vê a entrada e a saída, então é muito fácil, né? Quando tá dentro do labirinto é um problemão, né? Mas agora tu olha de cima... mantém libada. Isso. Essa é a grande E isso questão. É muito legal olhar do histórico, da história do Adriano, que teve pessoas que caminharam com ele e falaram assim, cara, tu tens potencial. Segue adiante, segue o teu rumo. Poderia ter segurado e falado, não, eu quero que tu fique aqui na minha empresa. Vou aumentar X reais no teu salário, mas eu quero ter que... Não. Ei, mano, vai, segue o teu rumo, faz o teu negócio acontecer, vai ser feliz. Isso é muito importante, ter essas pessoas que potencializam, né, a carreira e aí... Que batem palma, é verdade. E são poucas. São poucas, o Adriano deve saber, você também deve saber, Sandro. Eu sei que são poucas as pessoas que batem palma para o crescimento de outras pessoas. Isso, infelizmente, na nossa cultura, no nosso país... É assim, mas assim... Adriano, e eu sei que você está com um novo projeto
você, tanto o Sandro, é uma coisa que eu sempre falo, sempre falei, as pessoas que me acompanham nas minhas redes sociais há muito tempo, e não é de agora, como eu sempre falei, vou deixar um start que 4 anos passam muito rápido, e assim, é bem claro e visível o que se transformou. Eu morei, agora saí de Balneário Camboriú faz 6 meses, fiquei 2 anos e meio lá. Claro, gosto de comportamento humano, eu observo isso a todo momento, eu respeito muito a inteligência emocional, respeito muito o PNL, e assim, hoje, assim, vamos falar do que te move agora, Adriano, porque para nós não interessa, para mim, principalmente não interessa o passado, porque o passado ficou, a chance foi dada, agora eu quero saber de você, Adriano. Edmar, eu tenho que só retornar um pouquinho a 2019. Fique à vontade. Para entender esses resultados de hoje. Sim, perfeito. Toda a experiência vivida, todo o processo, ótimo, todo ponto, né, desde as minhas raízes, fazem com certeza me forjar uma pessoa que eu sou, através dos valores, dos princípios. Mas hoje eu tenho que falar até porque que eu estou aqui nesse projeto. Porque tem outra pessoa que eu tenho que honrar e agradecer a Deus porque eu tive tempo de entender a importância, sim, tanto a importância dessa pessoa na minha vida e a minha importância para essa pessoa, que é o meu filho, de 21 anos. Eu estou aqui hoje porque hoje eu conheço vários empresários de sucesso, multimilionários, que já choraram na minha frente por não ter um sucessor. Paulo Vieira fala sobre sucessão, né? O que é ter um sucessor? É alguém que te suceda naquilo que tu construiu. Então eu conheci um empresário multimilionário, ele é até português, lá no Rio de Janeiro, que ele chorou na minha frente porque ele construiu um império, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal. Sim. E os filhos se distanciaram, os netos se distanciaram e ele se viu sozinho. Não tinha ninguém para administrar tudo aquilo que ele criou. E hoje eu tenho orgulho de dizer que eu estou aqui, o meu filho está lá na empresa. Eu tenho tempo hoje porque eu tenho um sucessor, que em 2019 eu passei por uma experiência. Até então eu achava que tudo na minha vida estava certo. Eu tinha sucesso financeiro. Correto. Tinha alguns projetos, eu fui dono de um clube de futebol aqui na região. A gente fundou um clube de futebol lá na cidade de Penha, na Série C do Campeonato Catarinense. Fomos para a Série B do Campeonato Catarinense. Fiz uma parceria, vou falar rapidamente, porque é um clube muito conhecido aqui em Santa Catarina. Clube Náutico Almirante Barroso de Itajaí. A gente fez uma parceria, transformou o estádio. O Almirante Barroso, naquele ano, fez 100 anos, o seu centenário. Foi o primeiro título como profissional. Eram 45 anos afastado do futebol profissional, mas foi o pior momento da minha vida. Me tomou muito do meu relacionamento, o meu emocional destruído, me distanciou dos meus filhos. Eu achava que estava tudo certo, porque você vai no Google lá, Adriano Cipriano, Almirante Barroso, vai ver o Adriano dando entrevista, todo mundo, sabe? Mas o interno estava destruído. Relacionamento conjugal destruído, distanciamento dos filhos, dos pais, dos amigos. E aí um amigo, Deus faz as coisas certas na nossa vida sem que a gente perceba. Às vezes a gente quer entender muito as coisas de Deus e a gente acaba atrapalhando o que Ele quer fazer na nossa vida. E eu fui ministrar num sítio da família, eles todos os anos, desse amigo, ele é dono de um frigorífico que é cliente, mas hoje eu tenho como um amigo do coração. Eu agradeço ele todos os dias pelo convite que ele me fez. E ele me fez um convite para ir para um treinamento lá em São Paulo. Disse, Adriano, preciso de um amigo. E ele me convidou como um amigo. Disse, cara, São Paulo, 4 dias. E aí eu tinha a crença de merecimento, Sandro. Tu imagina, né? Meu pensamento, como é que eu vou sair 4 dias em treinamento? Não era o meu melhor momento financeiro. Entendo. E os meus colaboradores vão pensar o quê? Cara, os caras estão trabalhando e eu estou lá fazendo o curso. Isso é crença de merecimento. Exatamente. Né?
Então eu não me sentia merecedor. O que as pessoas... Olha só, que loucura. O dono da empresa me preocupando com o que os colaboradores pensariam do que eu estaria fazendo com o meu tempo, com o meu dinheiro. É verdade. Cara, pertencimento, deixar se pertencer, tipo, é isso. E olha sobre só, isso. E eu tentei justificar vários, cara, não, por isso. Aí a minha esposa estava do lado e ele perguntou, e daí? Pô, preciso de um amigo e tal, e tem que resolver um problema emocional, me indicaram nesse treinamento. Ela assim, vai ser bom para ti, porque ela sabia que eu não estava numa fase muito legal, assim, emocionalmente falando. E eu fui. Foi o método CIS, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. E lá eu entendi que eu precisava mudar uma pessoa no mundo para transformar os resultados da minha vida, que era eu mesmo. E eu voltei de lá. Eu tenho um print, Sandro, eu já te mostrei? Porque eu fui no YouTube, encontrei o vídeo como é que a gente chama o vídeo? Institucional, né? E eu e o meu amigo entrando lá na Expo São Paulo. O vídeo pegou bem o momento que a gente estava entrando, com a mochilinha nas costas, eu tenho até hoje. Eu digo que lá entrou um homem, lá entrou um esposo, lá entrou um pai, lá entrou um filho, mas lá entrou um cristão, entendendo o que é verdadeiramente ser cristão, o que é ser filho de Deus, e saiu outro, totalmente mudado. E me trouxe os resultados extraordinários que eu tenho na minha vida hoje. Até conheci o Sandro sendo monitor do mesmo treinamento, porque daí eu já fazia parte da empresa do Paulo Vieira, né? Sim. Como monitor quando o Sandro e a esposa dele estiveram lá. Então eu tive que voltar um pouquinho nesse momento, porque tudo que aconteceu, tudo que eu sou hoje, esse projeto que eu estou me colocando hoje, tem muito a ver com 2019, depois de 2019 e antes de 2019. São dois momentos diferentes. É um renascimento do Adriano Cipriano. Acredito perfeitamente nisso, Adriano. Acredito que as pessoas veem a pessoa que está por trás da tela, mas não sabe como o coração dela bate. Essa é uma vertente que só um homem sabe. São 35 mil decisões por dia. Então, assim, não é fácil. E, assim, Sandro, eu queria saber um pouco também da sua história, que você está aqui, você não veio à toa aqui. E você é um cara que que nós conversamos, eu respeito como profissional de educação física também, como sou profissional também. Queria saber um pouco da tua história também. Legal. Cara, minha história passa por alguns altos e baixos, como qualquer um, né? Mas eu venho de Joinville, nasci de Joinville, e nascido e criado ali. E aí, um dia meu pai olha para mim e fala assim, filho, tá na hora de crescer, tá na hora de amadurecer. E o pai tá passando por um desafio bem grande, que é ser desligado de uma empresa. A partir de agora, a gente vai ter que começar a trabalhar junto como família. E até então era uma criança, né? É o que assola a maioria dos brasileiros, desemprego. E aí, naquele momento, meu pai era chefe de manutenção de uma grande empresa lá da região. E aí, naquele momento, eu talvez tinha 12, 13 anos. Ele falou assim, filho, a partir de agora você vai ter que trabalhar na cantina da escola. Eu falei assim, trabalhar na cantina da escola, para mim, ia ser o máximo, né? Ia comer salgadinho, ia tomar refrigerante toda hora, né? Mal sabia que ia trabalhar 3 turnos, né? Ia estudar e trabalhar de manhã, trabalhar à tarde, trabalhar à noite, né? E aquilo que a gente fala também na tua história. Porque quando adolescente ali, a gente começa a criar essa responsabilidade. E é muito legal isso, porque dentro da minha história, até a gente vinha conversando antes, né? Falando sobre, para mim, a precocidade. Entrei nas séries educacionais com 5 anos e na época era com 7 e tal. E naquele momento ali a vida começa a fazer sentido para mim de uma maneira muito diferente, né? Porque eu lembro que chegava em casa, o pai chegava do trabalho, conversava com a gente e tal. E naquele momento ali tudo muda. Toda a família começa a trabalhar. E aí meu pai falou assim, a partir de agora tu começa a trabalhar também. E aí nisso, vou crescendo ali, trabalhando na cantina, sendo popular na escola, porém, lá na labuta. E aí nisso ainda jogava futsal na época. E jogando futsal, falou, vai ter que parar do futsal, porque tem que trabalhar direto aí, filho.
E aí, nisso, meu pai pega um outro empreendimento e fala assim, ó, agora vai ter que trabalhar dia de semana e final de semana também. Acredito. Caraca, e agora como é que fica, né? Acredito nisso. E isso não ainda tendo consciência que eu tenho hoje, né? Se eu tivesse a maturidade de hoje lá naquela época, né? A gente sempre fala sobre isso. É realmente um clichê, mas é muito real. Verdade. E aí, nisso, a gente começa a trabalhar. Meu pai falando assim, e aí, filho? Vai fazer faculdade do quê? Eu falei, pai, eu gosto de física. E aí meu pai falou, cara, então faz administração, né? Eu falei, cara, não vou fazer nenhuma coisa nem outra, vou fazer educação física. Aí eu fui fazer educação física, mas é aquele negócio, né? E aí um dia meu pai chega para mim e falou assim, tá, filho, parabéns, tu passasse no vestibular, só que o pai não vai ter condição de pagar a tua faculdade, que era faculdade particular, né? Eu falei assim, agora vai, segue teu rumo. Só vou te ajudar com a matrícula. Eu falei, pai, daqui para frente é comigo, ainda dentro de casa, né? E aí começa a estudar, começa a trabalhar e aí começa a ter as experiências dentro da área de educação física. E é muito legal que muitos falam assim, o profissional de educação física vai muito além do movimento, né? Vai muito além do movimento. E hoje eu entendo tudo isso porque faz parte de um processo que a gente chama de uma vida sistêmica, né? A gente, como hoje eu, Adriano, como coach integral sistêmico, a gente entende que não é só a mente, mas o corpo, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aí, naquele momento ali, dentro da educação física, eu começo a ter várias experiências. Até que venho a entrar numa grande empresa, ter muitas experiências legais hoje, entendendo que a educação física é uma ferramenta, né, de transformação de pessoas e transformou através de mim, né? Tenho várias histórias de hoje, adultos que entram nas redes sociais, lembram de mim e falam, professor, tu fez a diferença na minha vida. Professor, tu fez eu sair das drogas. Professor, hoje eu sou pai, hoje eu tenho filhos, porque um dia tu me deu um conselho, né? E ainda me considero um cara novo, 39 anos. Isso é gratificante. Mas isso transforma a vida das pessoas, né? E aí, durante 14 anos, eu atuei dentro de uma grande empresa, lá na região, e tive muitas experiências muito legais que carregam comigo hoje. Considero aquela empresa uma escola para mim. E aí, quando eu saio daquela empresa, eu me pego com a minha esposa em depressão. Eu já tinha ganho meu primeiro filho. E aí, 2 anos depois, ela ganha o segundo bebê. E aí, eu sou desligado da empresa. E aí, a gente se encontra ela com depressão. E aí, depressão pós-parto, sabe como é que é, né? Tem que tratar a depressão com um filho no colo. E aí, naquele momento, a gente está numa loucura, numa aflição. E aí, quando a gente se dá conta, ela já tentou tirar a vida dela por algumas vezes. E aí, para mim, aquilo ali era muito novo. Era algo, assim, fora da minha realidade. No meu ciclo familiar, nunca tinha visto isso, né? Nunca tinha visto mesmo. E eu falei, cara, mas a gente precisa de mais alguém. E aí, foi onde a gente foi para casa da mãe dela, para cuidar dos nossos filhos, para cuidar da nossa família e, principalmente, cuidar dela. E aí, nesse meio tempo todo, nós vamos para esse treinamento, que é o Método CIS, o maior treinamento de inteligência emocional. E lá a gente conhece essa fera, né? A gente entra naquele ambiente de transformação, ambiente de, vamos dizer assim, de mutação, né? Que a gente acaba mutando lá dentro. E aí, naquele momento, eu vejo um cara que é um empresário me servindo café, levando água, olhando para nós, perguntando se a gente precisar de mais alguma coisa. Eu falei, caraca, eu tô aqui para mudança e esse cara vem. E a gente se conecta lá. E essa conexão gerou o que a gente está fazendo até hoje, mas naquele momento começa a transformar a vida da minha esposa. Começa a transformar a minha vida. E aí, nesses 3 anos, foi em 2021, né? 2024, a gente está hoje. Eu saio da área de educação física, passo por 1 ano gerente de um material de construção, que é a única coisa que a dona da empresa fala assim, Sandro, eu só quero a tua honestidade, mais nada. No primeiro dia que eu entrei lá no material de construção, conhecia de material de construção porque construía a minha casa, né? Então, o que eu conhecia de material era que eu já tinha aprendido na prática. Ela falou, Sandro, eu não preciso que tu conheça nada porque tem uma equipe junto contigo e a única coisa que eu quero da tua parte é a tua confiança. E aí, no primeiro dia de trabalho, ela entrega a chave nas minhas mãos. Eu falei, tá, e agora? Não, tu abre, tu fecha o material de construção e é contigo o negócio aí, né? E lógico, né? A gente, ao longo do tempo, e eu tenho que agradecer meus pais, porque também me ensinaram muito, a gente carrega princípios e valores que a gente leva para a vida.
E isso fez um diferencial. Depois desse 1 ano de material de construção, né, eu entro na área da inteligência emocional como um todo, atuando como coach, como palestrante, como treinador, junto com o Adriano. E aí, quando a gente se conecta nessa empresa, né, fazendo algo extraordinário acontecer na vida das pessoas, mas entendendo nessa lógica toda que nós temos uma oportunidade de fazer diferença na vida das pessoas. E é o que eu entendo hoje, Edmar, quando talvez como um crash na vida das pessoas, Exatamente. como um impacto na vida da pessoa. A ideia é essa. A gente olhar para as pessoas e falar assim, cara, como é que eu posso te ajudar? O que te falta ainda que de alguma forma eu possa fazer diferença na tua vida? Seja você homem, seja você pai, seja você empresário, porque talvez você não é a solução completa, mas você é parte daquela solução. E aí hoje é onde eu me encontro, onde eu me realizo, fazendo a diferença na vida das pessoas. Ser humano sendo ser humano. Cara, e aí é onde a gente vê a humanidade muitas vezes sendo distorcida, sabendo que você pode ser até aquela gota do beija-flor lá no oceano, mas é aquela gota que fez a diferença. E quando a gente tem a presença de Deus ali, a gente sabe que algo transformador pode acontecer. Eu falo isso porque hoje, além de profissional na área da inteligência emocional, eu lido com casais. A gente vê o grande desafio que é nos casais hoje, né, poder lidar com seus relacionamentos por falta de humanidade, por falta de saber que você vai caminhar o resto dos teus dias com aquela pessoa do seu lado. As coisas se tornaram descartáveis. E aí você olha, né? E até falando em descartáveis, cara, eu acho muito engraçado, porque quando a gente olha a sociedade como um todo, esses dias eu estava ouvindo uma rádio, e a rádio falou assim, cara, não dá certo, você para. Não dá certo, você para. Né? Como se fosse uma televisão que estraga, tu troca, como se fosse uma garrafa de água, se não for água com gás, sem gás, eu não quero essa água. Não, cara, é outro ser humano que está ali do outro lado. Eu nunca me esqueço do meu sogro, quando um dia eu fui pedir a mão da minha esposa em casamento. Ele falou 2 coisas. Primeiro, meu filho, tu não vai só casar com a tua pretendida, tu vai casar com mais pessoas ao teu redor. Não casa só com ela. E segundo, e uma coisa que eu me preocupo muito hoje, não magoe os corações. Não magoe os corações. Aí naquele momento eu falei, não, só ela, né? É só ela que eu não tenho que magoar, né? O pensamento daquele... E aí nisso eu falei, não, tudo bem, vou cuidar dela, vou... Mas aí quando ele falou isso, cara, não magoe os corações, eu falei assim, caraca, o que é isso, cara? E aí comecei a me dar conta de que, pô, o Adriano tá aqui do meu lado, cara. Eu posso ter a oportunidade de fazer ele mais feliz, ou eu posso entristecer ele. Hoje eu estou tendo uma conexão contigo que eu posso elevar a tua vida ou também eu posso destruir, né? Toda a equipe da edição aqui também, eu tenho uma oportunidade de gerar, de propor algo para eles e eu também posso destruir a vida deles, né? Então, aquilo ali fez muito sentido para mim e é o que me move hoje, cara. São paralelos. Então, assim, a área de educação física me trouxe uma bagagem muito legal. A gente veio compartilhando algumas coisas, algumas historinhas ali. Mas é algo que hoje, assim, a gente tem nas mãos uma oportunidade muito grande, né? E eu queria voltar para o Adriano. Adriano, qual é essa oportunidade que você tem nas mãos hoje? Hoje, agora, como empreendedor, eu sei que você já está bem estabilizado no mercado, você já tem a sua liberdade financeira, correto? Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. O que te fez pensar daqui para frente? O que você pensa daqui para frente? Eu quero saber, porque eu trouxe o Adriano aqui, o Adriano da inteligência emocional, o Adriano coach, o Adriano que está olhando para... que conseguiu ver através. As pessoas, que nem o crash que nós digo, é isso que eu queria. O através. É aquele negócio que rompe barreiras. Qual é seu crash hoje? Em real time mesmo. Meu crash hoje é ser apaixonado por pessoas, por vidas. Sim, né? sim. E isso me fez tomar uma decisão. Eu até, falando o Sandro trazendo o relacionamento dele, eu sou casado há 25 anos, vou fazer 43 anos, tenho um filho de 21, quando eu tinha 18 anos de idade, tu falava dos relacionamentos, eu fui morar junto com a minha esposa, que já são 25 anos, né? Não é descartável, né, Sandro? A gente sabe que
muitos desafios, barreiras foram vencidos. E entendendo essa paixão por pessoas, por transformar vidas, hoje eu sou criador de um treinamento técnico que a gente leva inteligência emocional para dentro do treinamento, comportamento humano, desenvolvimento pessoal e, lógico, Deus em todos os treinamentos. Por onde a gente vai, o principal é levar Deus na vida das pessoas. E a gente tem transformado vidas, mesmo dentro de um treinamento técnico. Eu trabalho com refrigeração industrial, já também há 25 anos aproximadamente. E quando eu entendi o que a gente pode fazer na vida das pessoas, né? O que a gente pode gerar de valor na vida das pessoas, eu entendi que nós temos que nos colocar como servos, como servidores. E existe algo na nossa vida que faz parte da nossa vida. Dentro de casa, na empresa, no trabalho, que é a política. A política ela faz parte da nossa vida e geralmente a gente acaba fugindo. Essa é a verdade. Sim. A gente acaba... Sou um deles. levando e tem um treinamento que eu sou apaixonado em ministrar, que vem de um dos livros do Paulo Vieira, que é O Poder da Autorresponsabilidade. Sim, é bom. Isso tem muito tempo que eu venho trazendo para a minha vida, a autorresponsabilidade. E olha só, quando a gente fala em política, a política hoje tem uma imagem meio distorcida, meio queimada, né? E o que a gente tem feito para mudar essa imagem? A não ser colocar a responsabilidade para quem em determinado momento assumiu. Eu acredito que todas as pessoas em algum momento têm uma boa intenção, mesmo quando entram, né, na política. E a gente não vai julgar a trajetória e os comportamentos e as decisões das pessoas. São outros sapatos, né? Cada um calça o seu sapato. Chega em determinado momento a gente fica sentado no nosso sofá, no nosso trabalho, fazendo aquilo que a gente acredita ser o melhor para a gente, para a nossa família, e a responsabilidade fica lá nos políticos, fica lá nos vereadores, nos prefeitos, deputados estaduais, federais, governador, presidente, e é fácil a gente ficar como um telespectador da tragédia da nossa vida, porque o que a gente mais vê é as pessoas reclamando, criticando, murmurando, sem fazer nada, ou seja, sendo um telespectador da tragédia da vida, da sociedade. E entendendo essa parte do servir e tudo que tem acontecido na minha vida, todos os obstáculos que eu ultrapassei, que eu venci, trazendo até aos meus negócios hoje, o sucesso da minha empresa, das empresas, eu entendi que eu vinha sendo um telespectador da tragédia da minha cidade, e algo que me machuca muito o coração é quando eu faço as viagens. Qual é a tua cidade? Pô, eu sou da cidade do Parque Beto Carreiro World, o maior parque da América Latina, né? Um dos maiores empreendimentos do mundo, e as pessoas não sabem que é a minha cidade, que é a Penha, né? A cidade de Penha. É Balneário Camboriú. Não, é Penha. Eu tenho orgulho. Exatamente. E o que faz com que a Penha não tenha essa divulgação, além das belas 19 praias que a nossa região... Balneário de Penha, porque são 19... Porque até minha época eram 19 praias e uma mais bonita que a outra, uma mais bela que a outra. Isso é real. Isso me incomodava. E hoje, né, tens a clínica lá em Balneário Pissarras. Sim. Há 20 anos atrás a gente chamava Balneário Pissarras de um bairro de Penha. Sim, que eu acredito, bairro pobre de Penha. Que eu acredito que hoje vai ser a nova Alphaville, tá? Do Sul. Pelo menos até agora, acredito nisso. E o desenvolvimento que vem tendo ao longo dos anos, né? Desde que entrou um gestor, né? Com conhecimento, com experiência, né? Um empreendedor, um empresário com uma mentalidade diferente, e Balneário Pissarras vem de uma sequência de gestores com experiência do empresariado, entendeu? E aí a gente viu, mesmo a Penha com o maior parque da América Latina, com as mais belas praias da região, com uma arrecadação muito maior que o Balneário Pissarras, ficando para trás, se tornando hoje Penha o bairro pobre de Balneário Pissarras. Isso incomoda, e sem contar as comunidades, os bairros, né? E aí eu assisti
a fritada, já assistiu aquele programa do Diogo Portugal, Fritada? Não, que ele não coloca lá os famosos, né? Em uma cadeira elétrica, leva humoristas para detonar os caras. Entendeu? Para arrebentar os caras. Já assistiu? Não, isso aí ainda não. Mas eu ouvi falar. Cara, e é loucura, é até pesado, tá? E ele decidiu convidar o Pablo Marçal. Conhece o Pablo Marçal? Tá fazendo desestabilizando a política nacional, né? E, cara, aí todos lá arrebentando eles, humoristas. E na maioria das piadas levavam porque ele foi candidato a presidente da República, ironizando por ele ter sido candidato à presidência da República. E no final foi a vez dele fritar os comediantes. E esse fritada, esse programa, vamos dizer assim, ele acontece em um espaço pequeno, tal. E o Pablo Marçal levou para um teatro com mais de 2.000 pessoas e em menos de uma semana esgotou os ingressos. E quando chegou a vez dele, ele falou: vocês só estão aqui nesse teatro com mais de 2.000 pessoas, com uma arrecadação que vocês nunca viram na vida, a qual eu vou ter lucro. Vocês estão ironizando, eu vou colocar meu dinheiro no bolso, pegar o meu helicóptero aqui, vou para casa. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês: enquanto vocês ironizam a tragédia do nosso país, eu me coloquei disponível para tentar solucionar, porque eu tenho hoje condições financeiras para a Suíça, para qualquer país com os meus filhos, e eu tenho hoje dinheiro para a geração dos meus bisnetos viverem bem. Mas eu estou fazendo a minha parte porque é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero morar. E vocês ficam ironizando, rindo da tragédia da vida de vocês. É por isso, Helena fala assim, por isso que vocês fazem show em barzinho para ganhar 5, 10 mil reais. Então essa é a diferença do que eu conquistei hoje e o que vocês têm hoje na vida de vocês, o resultado da vida de vocês. Eu falei, caraca, eu sou esse cara. Eu sou esse cara que está, muitas vezes até lá no YouTube, assistindo debate político, ironizando, e aqui sentado na cadeira reclamando. E aí eu decidi tomar uma decisão. Tem 3 eleições lá na nossa cidade, no nosso município, que os partidos me convidam para ser candidato. Já me convidaram para ser candidato a vice-prefeito, vereador, e eu sempre responsabilizando os outros. Cara, tá tudo certo, né? É uma das definições da autorresponsabilidade. Eu sou o responsável por todos os meus resultados da minha vida. E geralmente, quando a gente tem resultado ruim, coloca a culpa em alguém. Terceiriza. Sempre terceiriza para alguém. Opa, que bom, né? Colocar a culpa lá pela rua. Tem o prefeito, tem o vereador, tem os secretários. O esporte, não acontece aquilo. A gente conversou sobre o esporte. Sim. Não tem o desenvolvimento da forma que a gente imagina que poderia ter, mas é culpa do secretário, a responsabilidade é de todo mundo. Mas o que eu tenho feito para contribuir, para mudar isso? Então vem novamente as perguntas, né? E aí então eu decidi que eu já gerei tanto resultado na minha vida, Deus tem me abençoado tanto na minha vida, na minha jornada, nas minhas empresas, e o que eu estou fazendo que eu não estou contribuindo, colocando a minha parte, minha responsabilidade, me responsabilizar pelo meu papel, naquilo que eu posso fazer para mudar essa história lá dentro da cidade de Penha. Então eu me coloquei como à disposição como candidato a vereador, sou candidato a vereador lá na cidade, com umas ideias novas, com projetos novos. As pessoas me dizem que ontem eu ouvi isso, nenhum candidato passou e olhou no olho de uma forma com que traga confiança como tu tem trazido e a sinceridade, porque a primeira coisa que eu acredito, eu vou falar para vocês aqui, que é algo que eu tenho falado para as pessoas, eu jamais vou passar na casa de alguém para mentir, para deixar o Adriano de 43 anos praticamente de vida mudar a percepção das pessoas por conta de uma candidatura. Então eu tenho passado na casa das pessoas e eu não prometo nada que não dependa de mim, que não esteja sob o meu controle, sob o meu comando, que dependa de alguém. Então, promessas... E a gestão também, né, Adriano? Se você já é um gestor de uma empresa que tem sucesso, eu acredito que a maioria hoje, as pessoas não têm gestão. Você pergunta, mas você fez... não fez, teve ensino médio.
Como é que uma pessoa... Não, nada contra quem tem ensino médio, tá? Conheço pessoas inteligentíssimas que estudaram e tal, mas a pessoa... Tá, o que você entende por gestão, por mais, por menos? Eu não estou levando até para este ponto, porque é verdade. E aí a pessoa acredita que vai ganhar aquele mandato, vai ter aquele prolabore, sei lá como é que se chama ali, e tá tudo certo, e vai se eleger de novo, vai contar esse monte de mentira, só que acabou. Hoje a internet é um berço, ali você tá vendo o neném de perto, então não tem mais isso daí. Eu até levo para esse lado para todos os ouvintes entenderem aqui do Crash que acabou isso, esse tempo acabou, a informação tá para todo mundo. Outro dia o cara me perguntando por que 86% das pessoas já tem algum problema, algum déficit mental. Eu falei, isso é público, tá no Gov. Você vai no governo federal lá, você põe em saúde mental, você vai estar lá, 86% já tem acometimento. Isso é dado público. Não é uma faculdade, não. Se você abrir a internet, só que depende do que você direciona para a internet. Concorda? É simples, as pessoas não direcionam mais nada, ficam naquele negócio, aquela dopamina barata. E acredita que aquilo é política. Isso não é política, gente. Isso não é política. Política é você escutar o que as pessoas têm para dizer e entender se aquilo é verdade. É o que eu acredito, Adriano. Se eu estiver errado, Sandro, Adriano, pode continuar, porque eu tenho que colocar isso, porque as pessoas veem aquela dopamina, aquele negócio ali, e vê um corte, às vezes não tem nada a ver com o contexto. É igual você lê a Bíblia, você lê só um texto ali e não entende. Só um versículo e não entende o contexto. Não, mas é isso. Não, peraí, você não viu o que aconteceu tudinho, pode ficar à vontade. E aí é interessante, e até quero voltar àquela frase, Adriano e Edmar, não ironizem a tragédia. Exatamente. Se nós olharmos para um todo, em muitos momentos nós damos risadas daquilo que é desnecessário. Exatamente. Você destrói o seu casamento, você destrói o seu relacionamento com os seus filhos, você destrói um ambiente profissional, você destrói toda uma sociedade por muitas vezes ironizar algo que é extremamente necessário, levantar-se aí uma lâmpada, uma atenção especial, porque é fato que nós, como brasileiros, nós temos aquela cultura de levar para festa, de levar para comemoração, de levar para tudo isso, mas se nós formos olhar para a realidade, em todos os sentidos, a gente tem muita demanda que precisa ser resolvida. Nós precisamos ter clareza de olhar para a tragédia e ter compaixão daquilo, que é extremamente necessário. Falar assim, caraca, o Edmar está passando por uma situação como essa, e aí eu volto a falar, né? Pô, talvez eu não tenha a solução, eu não seja a solução, mas eu sei um caminho que vai resolver. E vou te dizer mais, não é só analgesia. É resolver o teu problema. É estancar aquele problema, né? Estancar aquele sangue que está saindo, está jorrando. E muitas vezes, como você fala, a falta de preparo, muitas vezes, não vai resolver nada. Imagina só, nós aqui, nós somos adultos, mas se nós não tivermos um orçamento familiar, a gente sabe que se a gente não administra a nossa casa, cara, não adianta, nós não vamos administrar lugar nenhum. E aí quando você fala assim, de um ensino médio, né? Não desmerecendo a qualificação, mas para você assumir uma cadeira dentro de um setor público, você precisa ter o mínimo de gestão, o mínimo de conhecimento, o mínimo de responsabilidade para com o seu próximo, né? E quando fala de tragédia, é realmente olhar a situação que está a cidade hoje, como o Adriano traz, nós éramos uma referência e Pissarras era a cidade vizinha, era o bairro pobre. Agora tu passa nas avenidas lá, tu vê lá quantidade de prédios sendo construídos, eu acho que não tem mais nem espaço lá, porque está tudo tudo demarcado, Sandro, ali pelas empresas. Até nessa autorresponsabilidade, porque eu já não consumo TV aberta
há mais de 20 anos. Não consumo internet, poucas coisas que eu consumo. Então, automaticamente, isso é uma fuga, gente. Vocês querendo ou não, isso é fuga. A partir do momento que você não quer ver, é a mesma coisa que você deixa de lado. Tá bom o seu. Não, eu gosto de ser sincero. Porque você concorda? Tá bom, meu bolo tá na sombra, tá tudo certo. Entendeu? Não quero ver o Datena, não quero ver isso, não quero ver aquele cara que tá passando fome, eu não quero ver... É isso. Eu acredito que... Minha situação está resolvida, está tudo certo. Exato. Eu quero até voltar um pouquinho, aí trazendo para a neurociência o que o Sandro trouxe. Quando a gente sorri e ironiza a tragédia da nossa vida, né? E olha só, o nosso cérebro, como eu falei, ele tanto não distingue o que é real do imaginado, como a nossa linguagem não verbal, o nosso corpo fala muito mais do que as palavras. Então, olha só, às vezes eu estou com um problema de saúde, um problema conjugal, acontece muito com aquelas pessoas que vão às vezes para o bar, desafogar as mágoas, né? Reclamar da família, reclamar dos filhos. E lá no momento de beber uma cerveja e tal, brinca. Lá em casa está uma tragédia. Eu já ouvi pessoas falando assim, está um inferno, tá tudo certo. E coloca um sorriso. Quando tem um sorriso, mesmo sendo uma tragédia, envia uma informação para o cérebro. Sabe o que envia? Cara, que legal. Se é sorriso, é felicidade, está tudo certo, é bom. Mas é uma tragédia e acaba se acostumando com aquela tragédia e deixa com que aquilo se torne comum. Deixa que o normal, que era para ser normal, não. Normal cara, momento de tragédia é uma tristeza, preocupação, né? Alerta, mas não. O cérebro ele acaba se acostumando, sendo programado, entendendo que aquilo ali se torna até um vício emocional. Pessoa triste e sorri pela tristeza. Correto. Né? Concordo. Então, tome cuidado. Não sorria das suas tragédias. Então, eu parei nesse momento, quando eu estava lá assistindo que era uma comédia, né? A fritada. Sim. E eu entendi quanta seriedade trouxe aquele programa. E levou uma fritada também, né? E levei uma fritada. Caraca, eu sou um desses caras que está sentado aqui, tudo certo, né? Reclamando de todo mundo, responsabilizando todo mundo e não estou fazendo nada. Cara, há 3 meses atrás, eu tive lá no pronto atendimento do município de Penha com meu pai, e na época do surto de dengue, hospitais todos lotados, e ele foi encontrado em casa caído, e fiquei 4 dias e 4 noites com ele, todos os hospitais lotados. E eu achei que eu ia perder meu pai. Porque o pronto atendimento de Penha não tem equipamento, não tem estrutura para manter uma pessoa em um estado grave, emergencial, viva, até que tenha condições de encontrar uma vaga em um hospital. Geralmente, todos vêm para o Marieta, né? E eu entendi que eu era esse cara, e a gente reclama, sempre acontece com os outros. E a gente não imagina como está perto da gente. Em algum momento a gente pode precisar. Por isso eu me coloquei aí à disposição, assumi essa responsabilidade de estar visitando as pessoas. Eu falava de estar olhando nos olhos das pessoas, não prometer aquilo que não depende de mim, porque eu acredito que a forma mais errada de iniciar qualquer coisa é prometendo aquilo que depende dos outros. Quando é promessa, é dívida. Se eu te prometo algo, eu tenho que fazer. Combinado não é caro. O combinado não é caro. E quando eu prometo algo que dependa de terceiros, não é certeza que eu vou te entregar, então eu não posso prometer. Então eu estou passando de casa em casa, fazendo a promessa de elaborar bons projetos, de ser um fiscalizador, de cobrar, de denunciar, porque também é prerrogativa do vereador, e lógico, levar as demandas até o executivo lá na cidade de Penha, levar o que eu ouço nas ruas, né, para que o prefeito tenha ciência, porque o prefeito da cidade ele é o gestor. Hoje eu estou aqui, hoje eu sou o gestor da minha empresa, mas eu coloquei pessoas qualificadas em cada setor, por isso está lá. Os processos estão acontecendo. Eu tenho olhos lá na minha empresa fazendo o que eu planejei para que
pudesse estar acontecendo. E acredito que as mesmas coisas, que as prerrogativas ali que você acabou dentro da gestão pública. Das mesmas coisas, que as pessoas pensam, nossa, vai fazer isso, vai fazer... Não, gente, isso é gestão. Isso é feito em todo... Desde uma empresa, uma pequena empresa, se não começar assim, ela tá fadada a não dar certo. Não dá certo. A ter algum problema no meio do caminho, né? Exato. E aí o que acontece? Eu entendo que o prefeito, o gestor, se ele colocar boas pessoas competentes, capacitadas nos setores, vão ser, sim, os olhos deles, né? E os vereadores são os fiscalizadores, vão ser os colaboradores dentro dos projetos necessários, né? Para que aconteçam, para que traga essa melhoria para a cidade e mude a vida das pessoas. A gente vem, todo momento, vai terminar falando sobre mudar a vida das pessoas. As pessoas hoje têm todas as informações. Eu passei a casa de um morador lá no bairro de Santa Lídia, Sandro, e ele falou assim, ó, todos os candidatos que passam aqui, eu pergunto para eles quais são as funções dos vereadores. Eu tenho nas minhas mãos aqui contadas e nenhum consegue. Eu falei para ele assim, ó, a função do vereador, primeiro, elaborar projetos, elaborar leis, fiscalizar, denunciar e também levar todas as demandas da sociedade para o prefeito. Essas são as principais funções do vereador. Não é prometer barro, não é o vereador que pavimenta a rua, não é o vereador que paga a conta, não é o vereador que constrói postos de saúde, não é o vereador que faz isso. E é o que administra o prefeito, quer dizer, eu acredito que a Câmara que administra também o que o prefeito está dizendo, está fazendo, e pode dar bloquear aquilo, que às vezes pode ser uma coisa que não é bom para toda a cidade. E eu acredito que várias cabeças pensam muito melhor que uma. E assim, ó, a gente ouve muito, né? Não sei se algum de vocês já ouviu dizer que o vereador não serve para nada. Nosso amigo aqui já ouviu falar isso? O vereador não serve para nada e não faz nada. Sabia que antes de eleger um prefeito, quando denomina uma cidade, primeiro é eleita a Câmara de Vereadores, para a Câmara de Vereadores eleger o prefeito? Assim foi lá na cidade de Penha. E eu digo que se o município, se a cidade tiver vereadores competentes, honestos, capacitados, trabalhadores com vontade, eles contribuem para que o prefeito transforme a cidade positivamente, como eles impedem um prefeito, talvez sem capacidade ou até com má fé, de destruírem a cidade. Então, os vereadores, eles não só fazem, como eles são muito importantes para todo o processo de desenvolvimento de qualquer cidade. Não, isso é ótimo saber. Eu acredito que... E teu projeto, Adriano, assim, para começo ali, que você vai... Eu, Adriano, assumi, estou começando agora. Qual que é a tua ideia ali inicial? Como você mesmo disse, porque eu deixo bem claro que o Adriano falou aqui que não vai prometer nada que ele não possa fazer, que ele depende dele. E assim, não é que ele... eu acredito nisso, a pessoa não vai tirar do bolso, mas ele vai saber administrar o dinheiro do povo. É uma grande diferença. Não é você pensar agora que o Adriano vai tirar o dinheiro da empresa dele e vai colocar todo na cidade de Penha. Negativo. Isso tá totalmente, já está controverso. Então, assim, é que as pessoas têm que deixar bem claro isso daí, porque a Penha tem dinheiro. Então, ela 210 milhões de arrecadação do... Então, vocês sabem que... Acredito que... outro dia eu estava até brincando com uma menina de Blumenau, ela falando sobre 13 milhões. Ela discutindo, eu falei, tá, mas você tem um. Então, são 210 milhões. Nos próximos 5 anos, podendo chegar a meio bi, uma cidade com 34 mil habitantes. Você pode explicar isso para nós, o que dá para ser feito com isso aí? Então, alguns vereadores, alguns candidatos, eles se colocam como representantes de um bairro, de uma comunidade. Eu não acredito nisso, acredito que, lógico, também não. A gente mora, o bairro que a gente mora, a gente acaba tendo uma visão mais ampla, mais conhecedor, mas todas as decisões de um vereador, ele vai impactar na cidade como um todo. E quero frisar, eu quero ser parceiro do nosso futuro prefeito, o Evandro Heredes dos Navegantes, tá? Quero ser parceiro. E são vários projetos. Hoje o Sandro também está aqui comigo, não é à toa, porque
eu já venho desenvolvendo alguns projetos. Eu não vejo vereadores, candidatos a vereadores falando sobre projetos. Falam sobre mudar, sobre melhorar. Eu acho que o problema, a maioria dos problemas da cidade, todos sabem. Agora, como solucionar? Poucos. Poucos buscam saber, poucos buscam entender, né? Então, tem alguns projetos já para a cidade. A partir do ano que vem, as escolas estaduais não recebem mais alunos das séries primárias. Então, eu já levei um projeto para que o nosso prefeito ele acolha para fazer parceria com escolas privadas, criando bolsas de estudos, né, para os alunos que se destacam, até para trazer os pais, para motivarem os pais a estarem com seus filhos para estudar e ter um melhor desempenho, né, criando bolsa de estudo integral e até parcial, porque alguns pais gostariam de colocar os filhos em uma escola particular, mas não tem todo o valor. Mas pode ter 20% do valor, pode ter 30% do valor, e a gente pode solucionar um problema grave lá na nossa cidade e ainda impulsionando o empreendedorismo, porque a gente pode trazer novas escolas, novas empresas para o nosso município, resolver o problema das crianças e ainda melhorar a educação, melhorar o ensino das nossas crianças através da educação de qualidade. Entre outros projetos. O Sandro está aqui porque eu tenho um compromisso com o prefeito para trazer de uma forma diferenciada e para que nós possamos ser um município, a cidade, destaque através do esporte. E o Sandro já trouxe todo o currículo dele na área do esporte e trabalhou por 14 anos no SESI, foi presidente da Liga de Futsal de Joinville e conversando eu entendo a capacidade. Como lá na minha empresa tem pessoas qualificadas em cada setor para que a gente extraia o melhor, eu acho que a gente também tem que contribuir com o nosso prefeito e a gente está desenvolvendo já um projeto para o esporte de Penha. E eu queria até, o Sandro vai falar um pouquinho mais, seria uma indicação e já está sendo desenvolvido um projeto. Eu acredito que quando a gente entra, a gente tem que ter uma mentalidade vencedora. Não quer entrar se acontecer. Não. Eu acredito que a gente já venceu, na verdade, porque a gente já saiu na frente, porque a nossa mentalidade é de fazer acontecer, é de trazer a transformação. E se algo acontecer no meio do caminho, a gente sabe que já tem um projeto para que possa ser colocado em prática e transformar a nossa cidade. Exatamente, que as pessoas falam assim, o não eu já tenho, mas eu vou tentar o sim. Eu falei, não, tenho sim, tenho sim. É isso aí. Para mim é meio e meio, não tem esse negócio de fim. E aí é interessante, Edmar, que quando o Adriano fala sobre a mudança, né, eu tenho uma ferramenta que é incrível. Uma ferramenta que é incrível, incrível, incrível. Todos nós, em algum momento, já tivemos acesso a essa ferramenta que é o esporte. O esporte, ela é uma ferramenta de transformação. É uma ferramenta que, independente da idade, ela vai agregar e ela vai gerar valores para a vida da pessoa. E aí, quando nós conversávamos um pouquinho antes, eu trouxe algumas experiências e até alguns resultados que já obtivemos no passado. Por quê? Porque a gente sabe que o esporte ele pode transformar a vida de uma criança. Como? A partir do momento que a criança acessa, vai gerar responsabilidade, vai gerar compromisso, vai gerar disciplina, vai gerar educação, vai gerar autoridade e honra, porque ele precisa respeitar o professor. Então, isso falando de uma criança, a ferramenta esporte, ela faz sim a diferença. Muda vidas. Então, nós olhamos para o esporte como uma ferramenta, sim, de transformação, uma ferramenta de inclusão, porque quando você vai jogar futebol, independe do seu nível financeiro, do seu tamanho do seu bolso. Exatamente. Porque você joga na mesma igualdade, lógico, né? Tem aquele que joga com uma chuteira da Nike, outro que joga com um tênisinho qualquer, mas quando vai para o mesmo ambiente, todos acabam ficando no igual. E aí eu olho Penha com os bons olhos. Até a gente vinha falando sobre as ligas, né? As federações. Quais são as ligas que tem hoje na cidade? Quais são as federações que tem na cidade hoje? O Adriano balança a cabeça porque não tem. E a gente sabe quando tem essa estrutura, a cidade cresce.
Exatamente. Porque gera um movimento, gera um ciclo de movimentos que o esporte gera a necessidade de movimento da criança, gera também a necessidade de um preparo físico, gera a necessidade de ter um material esportivo, isso gera a necessidade de um comércio qualificado para isso, porque senão o e-commerce vai fazer esse papel se a cidade não tem. Exatamente. E aí quando a gente olha para a criança, a gente está sendo muito minimalista, né? Agora a gente começa a ampliar. As crianças em idade escolar, o que tem hoje de esporte, né? Quais são as competições que elas participam na cidade? Quais são as atividades que são realizadas para elas, que está disponível, acessível para elas? E aí quando a gente olha também para o adolescente e jovem, porque a maioria dos jovens hoje o que tem que fazer? Trabalhar. Chega a 16 anos, tem ali a sua carteira assinada ou já entra como um menor aprendiz e você tem que trabalhar. E aí você leva para a juventude, para a vida adulta e conhecendo um pouco da realidade, né, Adriano? O Adriano estava falando sobre as competições que a cidade tem. Até vou trazer um dado que me chamou muita atenção quando eu fui conversar com um amigo do Adriano e ele falou assim para mim, pô, Sandro, a gente foi jogar, disputar o dominó. Cidade de Penha tem quantos habitantes, Adriano? 34 mil. 34 mil. Nós fomos jogar dominó, tinha 7 duplas para jogar uma competição de dominó. Eu falei, mas isso é inadmissível, né? Sabendo que é um esporte. Mas é jogos de mesa, é jogo de bar. Mas quantas pessoas precisam daquele momento de distração, de descontração, falando de saúde mental? Quantos precisam disso, né? Para aliviar o seu estresse, para sair daquela ansiedade e ali participar de um jogo? E aquilo ali me chamou a atenção porque é um movimento pequeno comparado à quantidade de habitantes que tem a cidade. E aí, entre outras coisas, né, que a gente acha necessário de transformar a cidade com um projeto de, não só a nível de competição, mas nível de participação. Porque quando a gente olha a saúde do pai do Adriano, eu também acredito que o esporte é uma ferramenta que trabalha com a saúde primária. Quando você vai lá e começa a movimentar aquele senhor que já não faz mais nada, mas promove uma caminhada para ele na beira de algumas das praias, né? De 19 praias nós temos ali, a gente entende que há sim uma oportunidade de gerar um movimento em relação à saúde das pessoas. Porque talvez um diabético pode baixar o consumo de insulina ou até mesmo encerrar o consumo da insulina. Uma pessoa que tem problemas cardíacos pode ter o controle. E aí tudo isso, o esporte é uma ferramenta assim de transformação. Então, desde a criança até o mais idoso, acredito que essa é uma ferramenta que pode transformar. E assim, né? O Balneário de Penha é uma cidade turística. E ela não precisa ser só a cidade turística por conta do Beto Carreiro. Porque sim, eu lembro quando eu fui a primeira vez no Beto Carreiro lá, usava bonezinho branco para ninguém se perder, chegou na metade do caminho, né? A adolescente falou, pô, é tudo açougueiro, tá tudo de bonezinho branco e tal, né? Mas era a condição que a escola tinha de identificar as crianças de longe, né? Mas eu vejo também que é um balneário turístico. E quais são as atividades que de fora acontecem ali? Né? Talvez um movimento a nível nacional do Mormai para fazer o beach tênis acontecer, né? Receber alguma etapa da Federação Catarinense de Vôlei de Areia, enfim, entre outras modalidades. Nossa, tem uma infinidade. E aí já tem coisas. Um projeto já bem desenhado para que isso tudo possa acontecer, né? Eu sempre fui muito ligado à natureza, então por que não fazer um circuito das 4 estações de futevôlei? A cada estação do ano, uma etapa, né? Então, entre essas e outras oportunidades que a gente tem mais, sim, é necessário que a gente coloque na prática. Né? São coisas que... E uma das coisas também, eu sou muito ligado ao futebol lá, né? Como de onde surgiu o Almirante Barroso na Série A do Campeonato Catarinense? Porque eu desde os 15 anos de idade, participei das competições lá municipais e... Depois de um certo tempo, aí montava as equipes, ajudava financeiramente e tal. Cara, o que a gente mais vê no município de Penha, nos últimos 8 anos principalmente, é competições futsal, com 24 equipes fazendo chaveamento de 3, e o que eu ouvia falar, não pode prolongar muito porque não tem dinheiro para arbitragem. Olha só. Tu imagina o município fazer uma competição municipal de uma modalidade que tem uma vez por ano, tem
encerrar de uma forma rápida, ter um menor número de jogos, porque não tem condições de contratar arbitragem para um campeonato. É um desafio que eu trouxe até para o Sandro, porque as pessoas não saem de casa, não fazem um time para ir lá, jogar 2 jogos e ser campeões, levantar um troféu. Senão seria... torneio, né? Não, seria comemorar, celebrar um WO. As pessoas saem de casa para praticar o esporte, para socializar, para conversar, encontrar os amigos, né? Então, cara, se a gente tivesse uma competição o ano todo, né? E ainda os políticos, eu não sou político, mas se os políticos, né? Eu estou entrando nesse mundo agora, né? Se eles pararem para pensar, é o momento que ele pode reunir todas as pessoas para fazer até a política, né? Não, então, outra coisa, vamos dizer que é um movimento orgânico, né? Naturalmente isso acontece. Né? Então... E é um desafio de a gente fazer as competições pensando nas pessoas. Não pensando, vamos fazer essa competição para acontecer, para ter lá alguém com um troféu. A gente pode fazer através de parcerias, né, com as empresas da cidade. Público-privada, né? A gente pode... Eu acredito que as empresas não podem chegar e monopolizar também o esporte, que é como o Adriano falou aqui, o esporte é da prefeitura. Então, é claro, agregar uma coisa, agora monopolizar é outra. É isso que eu acredito. E são várias empresas, né? Então, várias empresas na cidade para fazer essa parceria público-privada. E o desafio é um desafio. Eu conversava com o Sandro. Hoje a gente tem no futebol três modalidades, que é o futebol suíço, o futebol de praia e o futsal. Para que a gente tenha um calendário anual, né? Uma competição anual, porque geralmente os atletas são até os mesmos, mas que tem um calendário. Hoje, terminou há 2 meses, um mês, o futsal não tem um calendário, não tem uma data para iniciar uma próxima competição, parou tudo. E para aquele que não sabe, o Adriano é atleta, tá? O Adriano joga também. Não é só um cara que olha o esporte, mas é um cara... E diga-se de passagem que quando ele tá em quadra, o time não perde. Não sei qual que é o segredo aí, mas dizem que o time não perde. Isso é bom. Eu gosto, faço parte da trajetória do esporte. Por isso que foi uma das indicações ao que eu estou trazendo, né, para a próxima administração, se Deus quiser, para a gente transformar e se tornar destaque no esporte aqui na nossa região. Então, quero agradecer, primeiramente, a vocês dois, que foi uma experiência que eu fiz várias anotações aqui. Eu peço perdão por estar anotando ali, porque eu preciso... eu acredito que tudo que for para somar para mim é importante. Quero agradecer a você também, o público que está nos assistindo aí, que vai estar consumindo isso daqui. Como o Adriano deixou bem claro aqui, ele não fez nenhuma promessa. São coisas que tem que ser feitas. Não é uma coisa que dá para se fazer. Não, dá para ser feito. É só se organizar, gestão, equilíbrio. E, claro, na hora da urna, cada um sabe o que faz. Então, aí não adianta depois, isso, aquilo, CO, aquele desenho que eu nem lembro mais, que já tô meio... Minha idade já entrega depois dos 40. Mas é isso, gente. Quero agradecer novamente a Adriano, Cipriano, Sandro Tibúrcio, e se vocês quiserem fazer uma frase final, alguma coisa, finalizar com algum bordão aí, eu acredito que essa é a hora. Bom, eu que tenho que agradecer o convite, é um prazer ter te conhecido, né? Alguém muito do obrigado. Esporte também, que tem muitas ideias, a gente conversando ontem, eu até pedi para o Sandro fazer as anotações, porque eu também gosto muito de um caderno e uma caneta. Eu acredito que em meio a um bate-papo como esse pode surgir ideias milionárias e ideias que tragam soluções aí para a nossa vida e para a sociedade, né? Então, eu quero agradecer. Também agradecer a cada um aí que, não sei em que momento você está assistindo, por estar aqui compartilhando a nossa história aí com vocês. E quero fazer um pedido a cada um de vocês, né? Que torçam e que coloquem em suas orações aí esse meu novo desafio. Esse desafio de entrar na vida pública, de tentar transformar
a política, um pouco, né, contribuir um pouco para que essa transformação possa acontecer, porque assim como quando eu entendi que a mudança na minha vida, quando eu mudei como homem, quando eu mudei como pai, quando eu mudei como esposo e como filho, principalmente como filho de Deus, muitas coisas, tudo começou a se transformar ao meu redor. Eu acredito que se eu entrar lá na Câmara de Vereadores, no município de Penha, se eu entrar dentro da política, me aproximar da gestão, eu tenho certeza que com as minhas transformações, com o meu comportamento, eu posso contribuir para a mudança daqueles que vão estar em volta e junto comigo. Então, só agradecer. Não sei se boa tarde, se bom dia ou boa noite, mas no momento que você estiver assistindo aí, gratidão por esse momento. Então, Edmar, eu fico muito feliz de poder partilhar desse momento junto com você e com o Adriano, porque nós acreditamos na importância das conexões, né? E a gente sabe que isso aqui tudo vai para um espaço sem controle, né? E eu vejo que as pessoas perdem muitas vezes a oportunidade de gerar conexões. E conexões, como o Adriano falou, que hoje, através dessa conexão de nós três aqui, pode surgir uma ideia milionária, pode salvar uma vida, pode transformar a vida de alguém. E eu vejo o quanto as pessoas perdem a oportunidade de se conectar. Então, essa conexão aqui para mim faz muito sentido. Esse momento é muito especial para mim, gratidão, e que nós possamos entender que isso aqui é uma ferramenta de transformação também. Saber que a tua história também, que aos poucos nos podcasts tu vai compartilhando um pouco da tua parte, tu tem trazido do outro lado da cadeira aqui pessoas especiais para compartilhar suas histórias, falar das suas demandas, mas também entender que esse é um momento aqui que pode gerar muita vida. Então, meu agradecimento, eu sempre olho com um olhar especial para as pessoas, porque são vidas e que merecem o seu valor, merecem o seu respeito. E talvez, como eu trouxe lá inicialmente, né, que a gente possa trazer alegria aos corações. O Adriano vai ter uma oportunidade gigante agora de trazer alegria, mudar o coração das pessoas de uma comunidade muito importante. E é o que eu viso também, fazer com que essa alegria possa ser acessada por mais pessoas. Então, cara, continua com esse projeto muito legal. Agradecer a mesma oportunidade. E aquele que está nos assistindo, né? Aquele que está nos assistindo, se fizer sentido para você, deixar um comentário, né? Fazer com que isso realmente possa mudar a vida de outras pessoas, como eu sei que vai mudar a sua vida que está nos assistindo. E é isso aí, mano. Tamo junto. E a creche Real Time. É isso, gente. Tamo junto, família. Obrigado a todos e até o próximo episódio.